O Tesouro de Davi, obra clássica de Spurgeon sobre os Salmos, compilada em um volume. Charles Haddon Spurgeon, compilado por David O. Fuller. Obra clássica de Spurgeon sobre os Salmos, compilada em um volume. O Tesouro de Davi. Publicações Pão Diário. Sumário. Introdução, prólogo, prefácio, prefácio condensado. E aqui está os (150 salmos). Nesse vídeo aqui eu só vou ler a introdução, o prólogo, o prefácio e o prefácio condensado. Introdução. Estou certo de que muitas pessoas terão motivo para gratidão pelo trabalho que o Dr. David Otis Fuller, pastor do Templo Batista na cidade de Grand Rapids, no estado de Michigan, EWA, Estados Unidos, executou na condensação de O Tesouro de Davi, de Charles Haddon Spurgeon. Ao ler essa compilação, tem-se a alegria de um mergulhador que, esperando despido o momento do mergulho, alegra-se ao emergir com as mãos cheias de pérolas. Robert Browning escreveu: todo o respirar e o florescer do ano em uma colmeia de abelhas, todo o encanto e riqueza das minas no coração de uma gema, no centro de uma pérola, todo o brilho e a sombra do mar. Respirar e florescer, sombra e brilho, encanto, riqueza e, ainda mais elevada que todos. Verdade que brilha mais que uma gema, verdade que é mais pura que uma pérola, verdade mais reluzente, mais pura do universo, tudo, para mim, se combinou no beijo de uma jovem. Porém, mais ainda do que isso, e muito mais além disto, está a riqueza dos tesouros da verdade de Deus e das maravilhas do Evangelho do Senhor, encontrados nessas compilações dos pensamentos desse grandioso pregador. Pensamento e verdade sobre os quais David, o Dr. Fuller, nos faz assentar nossas tendas mentais e ao redor dos quais ele pede que reunamos as meditações de nosso coração. Assim como com microscópios, vemos mundos em gotas d'água. Assim como com espectrógrafo, descobrimos os elementos constituintes dos corpos astrais mais remotos. Assim como com o telescópio vemos paisagens a milhões de quilômetros. Da mesma forma, nessa valiosa obra, resultado de muito trabalho por parte do autor, descobrimos mundos de revelação redentora, continentes de verdade comprimidos em uma aresta fraseológica, firmamentos de sabedoria contraídos no alcance de uma tenda. Então, nesta condensação do grande trabalho de Spurgeon encontramos, de fato, fortunas em um único diamante de linguagem, infinidades lançadas em meras frases, oceanos de verdade em xícaras de chá de palavras, grandes quantidades em apenas uma linha,
discursos em uma única afirmação, muitos órgãos em um diapasão, oceanos em altas marés, tomando conta das costas. É minha convicção que todos que adquirem essa condensação feita pelo Dr. Fuller do grande trabalho de Spurgeon sentirão que fizeram um sábio investimento e serão gratos ao pastor do Templo Batista pelas muitas horas de trabalho empenhadas para levar esse trabalho a público. Certamente seremos gratos recipientes de sua visão e elevado propósito em um serviço que nos traz a doçura reunido de muitos campos em um jardim de flores e frutos raros e radiantes. Robert G. Lee, Igreja Batista, Bellevue, Memphis, Tennessee. Prólogo. Há mais de um quarto de século, um amigo me deu um presente de casamento que compreendia 7 volumes de O Tesouro de Davi, de Charles Haddon Spurgeon. Através dos anos, passei a considerar esse conjunto de incomparáveis exposições sobre os Salmos como os livros mais valiosos em minha biblioteca. Em minha opinião, esse trabalho referencial, que Spurgeon considerava a obra-prima de suas composições literárias, contém mais dicas sermonárias singulares do que todo o restante dos livros escritos sobre os Salmos, se colocados juntos. Quando nos lembramos de que o príncipe dos pregadores, como Spurgeon, era conhecido, cuja língua anglo-saxônica deveria ser detalhadamente estudada por todo pregador e aspirante ao ministério, investiu mais de 20 anos de pesquisa e escritos originais nesse tratado monumental. São facilmente compreendidas as aclamações dos mais reconhecidos estudiosos e mestres oferecidos a este inestimável tesouro. É de pensar, contudo, que alguma forma de condensação do baú de tesouros de Spurgeon seria de valor prático para pastores ocupados. Aqui incluem-se muitos que, com meios limitados, não poderiam investir nos 7 volumes, mas que agora podem ter posse de todas as melhores das 2 milhões de palavras que Spurgeon escreveu. Quando o Dr. Fuller discutiu comigo a possibilidade de reunir todas as joias de O Tesouro de Davi e colocá-las em um comentário de 1 volume, eu garanti que todos os seus esforços seriam instantaneamente bem-sucedidos. O fato de que o Dr. Fuller foi admiravelmente bem-sucedido em sua grande tarefa fica evidente ao analisar o volume que temos em mãos. Será constatado que a seleção, de forma alguma, deprecia a obra original de Spurgeon. Na verdade, os esforços do Dr. Fuller resultarão em um amplo desejo por outras produções de Spurgeon, com caráter spurgônico. Em sua teologia e pregação, o Dr. Fuller testifica a influência que esse pregador do passado teve em sua vida, fato que lhe deu muita alegria dessa longa e árdua tarefa, que agora alegremente eu recomendo. Herbert Lockyer. Prefácio. Charles Haddon Spurgeon há muito tempo tem sido reconhecido como o príncipe dos pregadores. Seu trabalho fenomenal em Londres, que ainda prospera mesmo após longos anos de sua morte, não apenas testifica isso, mas a demanda global de seus sermões até o dia de hoje é testemunha silenciosa da maravilhosa graça de Deus, que não foi outorgada a Spurgeon em vão. Poucas pessoas compreendem a grandiosa quantidade de trabalho e esforço que Spurgeon e os seus colaboradores aplicaram nessa grande obra. O Tesouro de Davi
Sua preparação ocupou um período de 20 anos. E o resultado final foi um comentário de 7 volumes, 3.000 páginas, contendo quase 2 milhões de palavras, sobre todos os versículos e, mais frequentemente, as frases e as palavras em si dos 150 salmos, que fazem parte do saltério das Sagradas Escrituras. Porém, não se engane ao pensar que este mero comentário dos salmos Porém, não se engane ao pensar que este é um mero comentário dos Salmos. Tal título dificilmente faria justiça à obra. Pode, de fato, ser designado como uma antologia teológica de todo o âmbito da verdade cristã. Todas as grandes doutrinas da palavra de Deus, a ressurreição, a propiciação, a segunda vinda de Cristo, etc., são longamente exploradas pelas grandes mentes de praticamente todas as eras. Desde a primeira vinda de Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, por homens cujos intelectos agigantados foram dedicados à paixão primeira de suas vidas, exaltar a glória e a majestade do Deus soberano. O leitor encontrará nessas páginas algumas das maiores e mais grandiosas palavras de consolo e inspiração que foram redigidas. Por seu exuberante poder de expressão e estilo literário, nada jamais poderá suplantá-las. Mais de 4.000 citações separadas, mais de 1.700 somente de Spurgeon, foram condensadas neste volume, retiradas dos escritos de 720 escritores diferentes, cujos nomes brilham até o dia de hoje mais radiantes que nunca. Seu esplendor e genialidade nada ofuscados pelo tempo. Os pais da igreja primitiva, os reformistas, os puritanos, todos nos deram tesouros em vasos de barro, que servem para aumentar nossa fé e renovar nossa coragem em tempos de angústia. Alguns dos grandes expositores da verdade divina, cujos escritos cintilam nesses volumes, são homens como Santo Agostinho, Crisóstomo, Atanásio, Calvino, Lutero, Bunyan, Matthew Henry e, obviamente, o próprio Spurgeon. Ele até mesmo valeu-se do uso de Platão, Sócrates, o satirista Juvenal e Shakespeare. Aqui, de fato, está um vasto glossário de verdade áurea que permanece e permanecerá ainda que o ceticismo seja generalizado e a infidelidade se enfureça. Os salmos chamados de imprecatórios têm sido fonte de grande perplexidade para muitos cristãos devotos. Mas o leitor encontrará explicações completas e satisfatórias para essas passagens complexas, difíceis de se compreender. Há nestes volumes condensados uma riqueza de material sugestivo para sermões, ilustrações em sermões e esboços. Cada uma das páginas é um tônico e um estimulante para o crescimento espiritual. Podemos verdadeiramente afirmar que jamais nos dispusemos a uma tarefa tão aprazível, ainda que de nós tenham sido exigidas horas a fio para a seleção do melhor das 3.000 páginas de fina impressão e sólido material de leitura. Sentimos-nos amplamente restituídos por todo o escavar nesta mina de gemas inestimáveis. Você está procurando luz em dias de escuridão? Aqui você encontrará. Está procurando forças em tempos de fraqueza? Fé em lugar de dúvida? Coragem em vez de covardia? Esperança em vez de desespero? Então, escolha seu salmo favorito. Sente-se durante 1 hora ou 2 e beba profundamente da fonte da verdade eterna, sempre acessível à alma sedenta. Dr. Otis Fuller, Grand Rapids, Michigan.
Prefácio condensado. O encantador estudo dos Salmos me concedeu benefícios imensos e satisfação continuamente crescente. A gratidão mútua me obriga a comunicar aos leitores uma porção dos benefícios, com a oração de que essa obra possa levá-los a uma busca aprofundada. O fato de eu não ter nada melhor a oferecer sobre este inigualável livro é para mim motivo de profundo arrependimento. O fato de eu ter algum material para apresentar é motivo de devota gratidão ao Senhor da graça. Fiz o meu melhor, mas, consciente dos muitos defeitos, tenho profundo desejo de que pudesse ter feito muito melhor. Peço ao leitor que compreenda uma coisa e imploro que a tenha em mente. Estou longe de endossar tudo o que citei. Também não sou responsável pela erudição ou ortodoxia dos escritores. Os nomes fornecidos de modo que cada autor carregue seu próprio fardo. Os nomes são fornecidos de modo que cada autor carregue seu próprio fardo. Os leitores pouco sabem da grande labuta contida em encontrar um simples fragmento pertinente. Labuta a qual certamente não me poupei. Minha oração mais sincera é que alguma medida de bem resulte desta tarefa, para a qual meus irmãos do ministério e a igreja em geral. Minha oração mais sincera é que alguma medida de bem resulte desta tarefa para meus irmãos no ministério e a igreja em geral. Deve ser acrescentado, ainda que os comentários tenham sido resultado de minha saúde, o restante do volume é produto de minha enfermidade. Quando a doença e fraqueza prolongadas me afastaram dos sermões diários, recorri à minha pena como meio disponível para fazer o bem. Fosse capaz, eu teria pregado, mas como meu mestre me negou o privilégio de assim servi-lo, eu de bom grado fiz proveito deste outro método para dar testemunho de seu nome. Que ele possa me fazer dar fruto também neste campo, e dele será todo louvor.